Nacional de Transporte Coletivo. O senador Wellington Fagundes não conseguiu chegar na abertura. Ele é o senador da República e também presidente da Frente Parlamentar Mista Logística e Infraestrutura, porque estava votando o projeto do CS Senat. Eu gostaria de pedir uma palavra. Senador, nos prestigie com a sua presença. 5 minutinhos, vai saudar a todos. Estamos um pouquinho adiantado no horário, mas não tem problema nenhum, não vamos almoçar hoje mesmo, né? Vamos só comer as coisinhas ali nos estantes. Senador, por gentileza, uma saudação aqui à plateia. Eu vou fazer o cumprimento, então, geral. Bom dia a todos. Mas eu não posso deixar de falar do Sandro Mabel, meu companheiro aqui do parlamento, ele que foi meu líder também. E que bom te ouvir, ô Sandro, principalmente nesse novo momento da sua vida. Prefeito de uma capital das mais importantes do Brasil, que já foi inovadora sempre nessa questão do trânsito, porque tem avenidas realmente bem construídas, mas qualquer cidade começa a ter os seus problemas também, né? É Curitiba, enfim. Então eu quero aqui também dizer que eu fico muito feliz de ver hoje esse evento. Perguntei ali, dessa plateia, quantos por cento são empresários que estão no setor de ônibus? Me falaram que pelo menos uns 20% a 30%, que tem 800 empresas hoje no Brasil, transportadores de passageiros. E aqui também a plateia com cientistas, com pessoas estudiosas e principalmente com quem vive o assunto. Por isso, Sandro, é entusiasmante ver sua palestra, porque você está vivendo. E ainda mais uma pessoa com a experiência do parlamento e que com certeza pode fazer com que a gente possa repensar o Brasil em termos da questão do trânsito. Eu me lembro, né, quando a gente teve a greve, né, das pessoas, dos passageiros, né? A greve dos passageiros e aquela confusão que eles não sabiam bem o que queriam. Mas o que aconteceu? De lá para cá, foi fazendo um desinvestimento no setor de transporte coletivo no Brasil. E aí, o que vira? As pessoas, às vezes, não têm como fazer. Tem que montar na garupa, tem que, enfim, improvisar de todas as formas possíveis. Ou seja, houve, ao nosso ver, uma desorganização do trânsito nas cidades, porque a consequência é o trânsito na cidade, não é só o transporte de passageiros, né? E aí isso tem redundado num país em que mais de 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano, mais do que muitas guerras. E aí, esse final de semana mesmo, lá no estado de Mato Grosso, chocou um ônibus com uma carreta, foram 11 vidas ceifadas, e uma vida, a gente não pode mensurar valor, né? Uma vida perdida, não dá para falar quanto o Estado perdeu. Agora, também, mais 40 pessoas ficaram feridas. E aí, o impacto na saúde, o impacto que vem para o poder público. Quem é o poder público? Não tem dinheiro público, né? O dinheiro é do cidadão. Então, quanto mais esses acidentes impactam na saúde, menos recurso tem para o Estado, quando eu digo Estado como um todo, poder fazer o investimento necessário. Então, eu queria aqui, Sandro e a todos os organizadores, agora de manhã, eu estive lá na Comissão de Educação. E não adianta, a gente já fez, não adianta aumentar a multa, isso não é a solução. Eu acho que é isso aí, é humanizar o trânsito. A começar pela cidade, porque esse volume de acidentes é na cidade também, né? Com o advento da motocicleta, sabe-se que aumentou muito mais. E o Sandro aqui apresenta algo também inovador, que a princípio esse negócio não vai dar certo, né, Sandro? Mas eu acho que temos que ter ousadia, não tem outra forma. Então, eu penso que a gente tem que transformar, aqui no Brasil, algo como uma política de Estado nesta área. Não pode ser política de governo. Porque governo passa, vem, muda, vem outro, muda, e aquilo que está bom, quer mudar de outro, quer mudar,
Mas se for para mudar dentro de um projeto de Estado para melhorar, onde está envolvido o governo federal, o governo do Estado e municípios, eu penso que seria um caminho, principalmente na área da educação, porque os prefeitos, os governantes, de repente usam o recurso da comunicação para fazer uma propaganda, mas uma propaganda, dificilmente ela atinge o seu objetivo, porque não é só uma propaganda, não é só um VT. Eu penso que é um processo educacional da criança a todos, da criança que não é motorista ainda, mas que vai ser o motorista. E eu quero dar um exemplo aqui, sempre gosto de falar de duas cidades. No meu estado, Tangará da Serra, que é uma cidade pequena, e a segunda cidade, Brasília, onde foi feito um trabalho há muito tempo atrás e que você vai lá em Tangará da Serra, pisa o pé na faixa de segurança, todo mundo para. Em Brasília, aqui, de um modo geral, também é isso. E são poucas cidades que isso acontece. Eu vejo em muitas cidades, quando vai um idoso ou vai um cadeirante, parece que a pessoa quer acelerar mais. É cultural no Brasil, parece que é a competição no trânsito, né? Então, portanto, eu quero aqui deixar, inclusive, pedir aqui aos organizadores que deixem o meu pronunciamento aqui como lido nos anais deste evento, e esse pronunciamento, inclusive, eu quero agregar um pouco do que o Sandro falou e outros aqui, para também fazer um pronunciamento lá na Comissão de Infraestrutura e também no plenário. Eu acho que a melhor forma que a gente pode ir fazendo esse trabalho é resultar lá fora, né? Então, eu parabenizo muito aqui a todos, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui como presidente da Frenlog. E aí, Barbosinha, eu quero dizer o seguinte, você sabe, eu vivo uma angústia lá na Frenlog, aqui está o Edinho Bens, porque a Frenlog, ela nasceu dentro da Frente Parlamentar de Agricultura, para a gente buscar exatamente a melhoria da infraestrutura, da logística, e tem outro detalhe, da armazenagem no Brasil. Mas ela começou e teve uma vocação muito para a área de portos, porque em função do decreto dos portos, enfim, outra situação. Quando eu vejo essa plateia aqui, vejo o sistema podendo agregar na Frenlog mais ainda, é o que eu sempre quero. Nós temos que ter capilaridade. E mais do que vocês, transportadores aqui, principalmente no caso de passageiros, a capilaridade já porque vocês é que estão na ponta, né? Estão lá no dia a dia com o cidadão. Então eu quero convidar a todos, vocês, empresários, para entender que à frente nós temos lá o IBL, que é o Instituto Brasil Logístico, que é o braço operacional técnico que funciona na CNT, portanto, o IBL é que precisa dos mantenedores, mas não é só a questão do valor, é a questão da presença de quem também é empresário, e nós temos os voluntários lá também, que são as pessoas que estudam na área, mas é muito importante, Sandro, que o empresário entenda que ele precisa participar aqui. Cada dia mais o país está evoluindo a democracia e cada dia mais as demandas acontecem e quem não se faz representado, não tem essa história de delegar, não. Ah, eu tenho o presidente da associação, ele toma conta. Não. É importante que o empresário compreenda esse papel de estar aqui para discutir e também para fazer opinião lá no Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington, pelas suas palavras. Vamos agora ao último painel desta manhã. Acho que ser por ali. Um evento dessa envergadura é preciso o apoio de muitos patrocinadores. Marcelo já citou no início, são mais de 30 marcas que estão sendo expostas. Os patrocinadores Masters, Mercedes-Benz e Semove, que é a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, são os nossos patrocinadores Masters. Mas durante o intervalo, visite os estandes, prestigie aí os nossos patrocinadores, porque se não fossem ele, a gente não conseguiria ter tantos convidados, são mais de 40 painelistas ao longo desses 2 dias. Muito bem, Philip Kotler, no seu último livro de marketing escrito, chama Marketing 6.0, ele diz o seguinte, que as novas gerações
compostas pela geração Y ou milênios, 43 a 28 anos, junto com a geração Z, 27 a 15 anos. Essas duas gerações, chamadas de novas gerações, formam o maior mercado consumidor da história. Não é o maior mercado consumidor do momento, porque existem 6 gerações vivendo juntas, neste momento. Essas duas formam o maior mercado consumidor da história. E as características dessas novas gerações nos favorecem indubitavelmente. Nunca tivemos gerações que apoiam tanto o transporte coletivo quanto agora. Vou dizer por quê. Primeiro, eles não dão muita importância a ter coisas. Para eles é muito mais importante ter uma experiência de vida, histórias de vida, do que comprar um carro. Se você disser para um jovem dessas gerações, você prefere ganhar um carro, como na minha época a gente gostaria de ter recebido, eu sou X, né? Ou prefere estudar fora, ou ter uma experiência no exterior, com certeza ele vai preferir histórias de vida, experiências. E outra coisa, se preocupam sobremaneira com sustentabilidade ambiental. Senhores, nunca tivemos uma era tão favorável à promoção do transporte coletivo, da qualidade, quanto esta. Os jovens não querem ter mais... Andar de ônibus não precisa pedir, é uma coisa natural. Meu filho mora em Berlim, na Alemanha, há 5 anos. Ele nunca andou de carro lá, só de transporte coletivo. Isso é no mundo todo, e no Brasil também. Portanto, é importantíssimo o próximo painel, porque ele vai falar como que a gente vai fazer uma tarifa pública, um transporte coletivo, para que a gente possa atrair não apenas todas as gerações, obviamente, mas o maior mercado consumidor da história, que está a nosso favor. Então, eu gostaria de pedir que venha aqui à frente o mediador deste painel, já está aqui publicado, Marcos Bicalho. Uma salva de palmas ao Marcos, diretor de gestão da NTU. Vou chamar aqui o apresentador do tema, que é o Zeno José Gonçalves, que é o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Chamar também o Marcos Daniel de Souza Santos, que é o diretor do Departamento de Regulação, Mobilidade e Trânsito Urbano. Salva de palmas. Adriano da Rocha Lima, secretário da Governadoria Geral do Governo do Estado de Goiás. Salva de palmas a ele. Ogeni Pedro Maia Neto, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e também da Urbis de Curitiba. Marcos Bicalho, com você a palavra, a condução do próximo painel, tarifa pública versus remuneração. Bom, boa tarde a todos, já estamos no início da tarde. Queria agradecer a todos pela presença, o auditório cheio, mostrando aí a importância, né, da gente discutir temas ligados à mobilidade urbana. E esse painel, especificamente, que vai tratar sobre a questão da tarifa pública versus a remuneração do serviço de transporte, é de suma importância. Ele retrata, né, um movimento que o setor vem presenciando, vem convivendo com mais força desde o período da pandemia, quando nós tivemos uma desestruturação bastante grave nos sistemas de transporte público do país, em função do desequilíbrio, né, entre oferta e demanda dos serviços. Nesta época, foi bastante claro para todos que a manutenção de um serviço público desta monta precisava realmente ser avaliada sob o ponto de vista do seu equilíbrio econômico-financeiro. Então, é um ponto de importante reflexão para todos, né, de como que a gente ultrapassou essa fase, né,
no momento em que pensamos tratar o subsídio público como uma presença comum nesse serviço de transporte coletivo no país. Nós temos aqui hoje, então, a presença de várias autoridades que vão nos falar um pouco da sua experiência, né, na diferenciação da tarifa pública com a remuneração dos serviços. Para começar, nós teremos uma apresentação do governo do Distrito Federal, feito pelo Zeno, que é o secretário de Mobilidade Urbana do Distrito Federal, que vai nos apresentar a experiência do Distrito Federal com esse processo. O Distrito Federal é um dos precursores, né, juntamente com São Paulo, desta modalidade, né, de diferenciação entre os custos dos serviços e a tarifa pública que é paga pelos usuários, né? De uma maneira geral, o setor sempre tratou, né, essas duas questões de uma forma muito ligada, né? A tarifa pública era a remuneração total dos custos do serviço de transporte. E São Paulo foi precursor das capitais brasileiras nessa forma de separar, né, essas duas questões, ainda no governo da prefeita Erundina, né, já há bastante tempo, e Goiânia e Brasília vem com essa experiência desde o último processo licitatório, né, secretário? Então, nós tivemos já alguns anos já de experiência de Brasília com esse procedimento e vamos aí já passar a palavra para o secretário poder fazer a sua exposição e depois um debate sobre esse tema com os demais participantes desse painel. Seja bem-vindo, secretário, a palavra é sua. Essa é a pergunta que vale toda uma vida. Se você querer responder como é que você financia o transporte público, a remuneração da tarifa, complemento tarifário, é uma pergunta e é um desafio que eu tenho certeza que o prefeito Sandro Mabel, o governador Caiado, assim como o nosso governador Ibanez, enfrenta diariamente. Ela passa primeiro pela decisão política, na verdade, porque exatamente a falta de uma regulamentação robusta que estabeleça um sistema único de transporte com fontes estáveis de financiamento e a participação decisiva do governo federal é que provoca essas distorções que nós vemos e esse desajuste, vamos dizer assim, a falta de um equilíbrio de que não é apenas você colocar a catraca de graça, mas é você ter todo um sistema, principalmente infraestrutura, centralidades econômicas, mudança no perfil de horários de trabalho, porque tudo isso impacta diretamente no transporte. Então, eu vou mostrar uns dados de Brasília para a gente começar a discussão. Eu acho que vai ser um excelente pano de fundo para provocar aqui o debate nosso desse painel aqui. Próximo, por favor. Eu acho que é aqui, né? Isso, ok. Bom, para começar, eu vou apresentar uns dados do diagnóstico recente que nós fizemos. Nós estamos em plena atualização do nosso plano diretor de transporte urbano. Esses dados, esse diagnóstico, ele foi concluído agora no mês de julho. O último PDTU nosso é de 2011, 2012, então nós temos dados bastante atuais e mostram, de fato, aquilo que todos nós já sabemos e que é uma realidade em todo o Brasil. Eu estive ano passado na Latbus e eu vi aquela apresentação do diagnóstico que o CNT fez sobre transporte urbano e os problemas são praticamente os mesmos e se repetem. De fato, os ônibus, o transporte coletivo tem perdido protagonismo ao longo dessa última década. Nós temos perdido passageiros. Se a gente observar, por exemplo, a participação modal do ônibus, em 2011 nós éramos responsáveis por 32% da divisão modal de transporte, da matriz de transporte daqui no Distrito Federal. Esse valor diminuiu em 10% nos últimos anos. Isso é muito significativo. A gente percebe, por exemplo, que aumentou muito a motorização, motocicleta também. A gente olha quanto aumentou, hoje representa 24% de todo o componente de transporte. Isso o impacto no trânsito, o impacto na qualidade de vida é muito grande, muito significativo, e é um desafio, porque contrapondo com esses dados, se você observar, por exemplo, o próximo
slide, você vai ver que nós, isso aqui é a quantidade de acesso, mas a quantidade de subsídio aumenta todo ano aqui no Distrito Federal. De 2014 para cá, deem uma olhada no gráfico. Nós hoje estamos com praticamente 75% do custeio do transporte bancado com recursos do orçamento, fonte 100. Não existe uma fonte específica de financiamento vinculada, como você tem, por exemplo, a vinculação de saúde, de educação. O Fundo Constitucional, que é tão importante para o Distrito Federal, na verdade, ele é para financiar segurança, educação, saúde, mas não se fala em transporte. E transporte é o tema mais transversal quando você fala em qualidade de vida e desenvolvimento. Para acessar os outros serviços, as pessoas primeiro acessam o transporte. Então, enquanto não encararmos, e aí, de fato, todas as falas que nos antecederam, eu tenho certeza que vai ser esse o viés principal desse painel, enquanto não enfrentarmos esse debate no Congresso, na sociedade, a NTU, a NTP, CNT, Concentrans, os empresários do setor, as associações de usuários, enfrentar esse debate e colocar relevância, recuperar o protagonismo estratégico do tema transporte e mobilidade em todos os grandes eixos, quando você fala em desenvolvimento, em sustentabilidade, em descarbonização, você falar em enfrentar e ter fontes estáveis de financiamento, nós vamos enfrentar essa situação. Aqui, por um aspecto também que aprofunda esse distanciamento, porque há uma decisão política do governador de manter os preços tarifários congelados desde 2019 até agora, até o final do ano que vem. Evidentemente, os custos aumentam e você tem um número de acessos, essa quantidade de acessos, sofreu um baque na pandemia, mas já recuperou aqui em Brasília a quantidade de acessos no período pré-pandemia, provocando, evidentemente, uma pressão sobre os custos, porque você tem que manter uma frota operacional maior. Nós hoje rodamos por dia o equivalente a uma viagem de ida e volta à Lua, em 22.500 viagens. 2.900 ônibus, 3.088 veículos no total da frota, 1.400.000 passageiros dia transportados e subsídios que batem a casa de 75% do custo do sistema. 1.7 bilhões investidos anualmente. O que eu digo ao governador, você pode se orgulhar que é um dos maiores programas de transferência de renda que o senhor tem como exemplo para todo o Brasil, porque falar em transporte, subsidiar para que o usuário pague, em média, uma tarifa de R$ 3,94, tendo direito à integração, tendo direito a uma multipolaridade, vários pontos de integração em toda a cidade. Nós temos uma capilaridade extraordinária com esse custo, mantido preços congelados, investidos numa das frotas que é a mais nova do Brasil, com uma idade média de inferior a 3 anos, menos poluente, já com 1.200 veículos aqui, tecnologia Euro 6, mas isso tudo tem um preço, e o preço é exatamente isso que vocês estão vendo. O CAPEX nosso está limitado, porque nós temos uma lei que limita, você não tem, por exemplo, como Goiânia, a experiência de ter 20 ou mais de 20 anos de concessão. Aqui nós somos 10 mais 10, isso pressiona muito o valor do subsídio tarifário para você poder diluir, encontrar equilíbrio nesse período, né? Mesmo assim, é um problema que nós enfrentamos. Por isso que eu digo, primeiro ponto, como resolver, como financiar? Decisão política. Assim como o prefeito Sandro Mabel, o governador Caiado, o governador Ibanez, o governo de Curitiba e São Paulo, enfim, decisão política. Enquanto nós não temos essa fonte estável de financiamento e realmente levar essa discussão por nível necessário. Por isso, como eu disse, essa realidade nossa, que é muito parecida com outras regiões metropolitanas, serve como provocação para esse debate que virá em seguida. Mas eu quero concluir minha fala para mostrar esse quadro, essa matéria que saiu hoje no Correio Brasiliense. Usuários relatam rotina exaustiva. Aqueles ônibus ali são ônibus do semi-urbano nosso, que é outro problema que nós enfrentamos. Das 58 milhões de viagens realizadas por ano no transporte semi-urbano, 94% são realizadas aqui, no entorno da EPA Brasília. Ou seja, praticamente todo semi-urbano, né, Marcos, está aqui. A NTT, o Ministério, tem um setor para cuidar só do transporte nosso. E esse pessoal sofre muito. Eu fui provocado nas redes sociais semana passada, marcaram uma foto minha e disseram assim, olha, a responsabilidade pelo transporte lixo aqui de Braslândia é desse senhor, vamos marcar ele, vamos dar um salve nele. Fiquei até com medo que tipo de salve que eles queriam me dar, mas enfim.
Aí eu entrei na rede e respondi, falei assim, olha, você tem razão, a responsabilidade é minha. Vamos andar de ônibus para a gente ver o problema? Ele falou, tá bom. Eu falei, então tá bom. 4h40 da manhã, lá no Terminal Veredas, em Brasília. Lá fui eu. 4 horas estava lá. Ele achou que eu não ia, eu apareci lá. Engraçado, chegou o terminal, todo mundo encolhidinho, o terminal cheio já. As mochilas marcando lugar na fila. As pessoas não ficavam na fila, esperando o horário de ônibus para poder ir sentado. Eram mochilinhas colocadas assim na fila para guardar. Olha só, eu falei, gente. Eu fui lá, entrei na fila das mochilas, peguei um ônibus e rodei 1h40 em pé. Conversei com as pessoas, vi que realmente tinha um problema, que faltava pelo menos mais um ônibus ali naquele horário. Na semana seguinte eu já resolvi, a pessoa já está alegre, pelo menos nesse horário, enfim. Mas eu conversei com uma senhora que trabalha na saúde e ela estava em pé comigo ali, a gente conversando. Ela pega esse ônibus todo dia para ir e voltar. São 68 quilômetros essa linha que ela faz, até chegar na rodoviária do Plano, onde ela faz mais uma integração, pega outro ônibus, para conseguir chegar 7 horas no trabalho. 7 horas. Ela sai de casa às 4h05 da manhã para chegar às 7 horas do trabalho e chega em casa todo dia à noite. Ela faz isso 6 dias por semana. Então, a gente precisa entender que tudo que nós estamos discutindo aqui, evidentemente que tem o resultado das empresas, a geração de emprego e renda, a agregação de valor, mas nós estamos tratando de vidas. A gente precisa devolver vidas a essas pessoas. Quantas horas presas ali dentro de um ônibus, lotado, que o ônibus começou a encher, o pessoal olhava para mim e falava, ei, secretário, aí, é isso aqui todo dia. Eu falei, eu sei, eu pego o ônibus. Ontem eu estava no outro terminal, 6 horas da manhã, pegando o mesmo ônibus, com a Globo em cima, batendo em mim, ao vivo e tal, eu estava lá. A gente precisa entender que tudo que nós estamos tratando aqui é para essas pessoas. A gente precisa devolver vida para essas pessoas. É o que o Fábio disse na sua fala, na saudação. Nós precisamos entender que nós estamos investindo. Custeio de transporte não é custeio, é investimento. A gente precisa devolver vida às pessoas. Aquilo que Curitiba já faz desde 1975, há 50 anos, que deu exemplo para o mundo, o BRT. Está aqui o seu Donato, que era vice-prefeito do Jaime Lerner na época, e ajudou a pensar esse sistema todo, que hoje é exemplo para o mundo todo, e aqui Brasília e Goiânia se inspiram nesse movimento que começou lá em Curitiba, para poder tratar as pessoas com dignidade, o transporte público no lugar que ele merece. Por isso como financiar o complemento tarifário, ou seja, como devolver vida às pessoas para que elas tenham menos tempo, mais conforto, mais regularidade, mais confiança no transporte público e não queiram comprar uma moto a prestação a 120 meses para poder arriscar suas vidas no trânsito, ou se arriscar num transporte pirata, ou encher e entupir as ruas de carros, pagando taxas elevadas para poder sair do transporte público, justamente porque, como aquela dona Joselina que eu conversei, não suportam enfrentar essa realidade diária e difícil de uma multidão anônima que a gente tem que enxergar. É isso. Muito obrigado, secretário Zeno, pela exposição. Realmente a gente enfrenta aí uma questão muito mais social e política do que um problema de engenharia, um problema de logística simples, né? Realmente transportar pessoas é um fato de suma importância, principalmente para quem precisa desse transporte no dia a dia. Eu gostaria agora de transmitir um pouco dessa questão aos outros membros dessa mesa e, em primeiro lugar, vou passar a palavra aqui para o Marcos Daniel, chefe do Departamento de Regulação da CEMOB, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, e colocar para ele uma questão da seguinte forma. Nós, durante todo o processo, né, de desenvolvimento dessa proposta do marco legal no setor, nós tivemos, né, todos os agentes que participaram dessas discussões, uma expectativa muito grande de uma maior participação da União na formulação da Política Nacional de Mobilidade Urbana,
e principalmente, né, que a União pudesse arcar, né, com algumas responsabilidades, inclusive responsabilidades financeiras, no financiamento desse serviço público, né? E esse processo é um processo que leva tempo, né? São discussões que demandam muita maturação, e acredito que foi o primeiro passo, né? A formulação de algumas propostas que hoje constam no marco legal e que colocam a União uma série de responsabilidades na formulação e na condução dessa política pública nacional, né? Então, nós discutimos na época uma série de mecanismos que poderiam ser utilizados pelo governo federal para efetivamente contribuir não só no financiamento dos investimentos na infraestrutura, mas também no financiamento da operação propriamente dita, né? Hoje já temos alguns avanços. Nós tivemos durante a pandemia a experiência pontual do auxílio que o governo federal deu a vários municípios, estados, para o financiamento da gratuidade dos idosos, né, que foi uma primeira experiência aí, da participação efetiva do governo federal no financiamento da operação. E, a partir daí, avançamos em projetos de lei, como o do PNAME, que hoje está em tramitação na Câmara dos Deputados e que propõe a perenização, né, desse compromisso de pagamento da gratuidade dos idosos pela União. E também, agora, na reforma tributária, tivemos um avanço da possibilidade de utilização de recursos da CID, né? Então, gostaria de saber, Marcos, qual a sua opinião, né, sobre esses avanços que foram feitos e qual a expectativa, como o governo federal vê essa participação dele mais efetiva no financiamento da operação do setor. Obrigado, cumprimentar, dar bom dia novamente a todas e todos. Calho, eu acho que para esse painel, assim, eu vou tentar dar uma visão federal, e eu acho interessante ter a visão municipal e de governo de estado sobre aporte público de recursos do Estado brasileiro para um serviço público. Eu acho que é isso que a gente está falando aqui, né? E eu queria aproveitar o tempo para tentar ser didático, já que a gente está sendo assistido também, para a gente começar a trabalhar como gestores públicos, que estão todos aqui, em comunicar isso para a sociedade. Os termos subsídio, tarifa pública, complemento, a gente que está em transporte, a gente está pegando um período em que a gente tem ainda, em muitas cidades, um serviço público essencial, que agora é direito, em que eu digo assim, olha, esse serviço ele se sustenta por quem usa, mas ele é essencial, porque quem não usa também é beneficiado. E a gente tinha esse cálculo. E aí, tem uma lei de mobilidade, que é de 2012, que já colocava ali na Arbicalho, isso foi construído, tentando comunicar que, ainda que eu faça um cálculo de olhar quantos ônibus, quantas linhas eu preciso na minha cidade para atender a população, faça a conta, divido por quem paga, essa é a tarifa. E agora eu digo, não, isso não se sustenta, eu preciso de recursos do poder público para colocar aí e eu preciso comunicar isso para a sociedade. Então a pandemia veio para mostrar isso, da forma que está não dá, eu preciso de recurso do Estado brasileiro, e aí as prefeituras entraram colocando seu recurso ali, seu subsídio, para manter aquele quadro de horário, para manter aquela frequência, ainda que não tenha passageiro. E como é que eu comunico para a população isso? Porque, na verdade, eu estou tentando ajustar uma forma de manter um serviço público, a partir de um modelo de que ele foi pensado lá no passado, e tinha uma lógica também, a gente vivia um momento histórico no Brasil diferente com relação a serviços ofertados para quem estava no território, e agora você tem que comunicar que aquela frequência, aquele itinerário de linha, ele não se mantém com esse cálculo. Eu preciso de um aporte de recurso do Estado para continuar com aquele serviço. Só que aí eu quero tentar ser didático de uma outra forma. Quando a gente fala de diferença de tarifa pública
para o usuário com realmente a tarifa. Eu acho que a gente tinha que começar a partir do princípio, da princípio provocação, que eu acho que até a apresentação do prefeito aqui traz isso, e a fala aqui do secretário também. Nós temos cidades e regiões metropolitanas. A população, independente de onde ela está, ela quer se deslocar. E eu preciso oferecer um serviço pensado e desenhar uma rede e que atenda com horário, com tempo, a essa população. Então eu vou fazer uma conta, vamos juntar vários engenheiros, como foi colocado aqui, de usar o meu espaço viário para oferecer um serviço de transporte que atenda a necessidade da população. E aí eu vou chegar numa conta de quantos ônibus, como manter esses ônibus, pagar motorista, combustível, todo custo, né, que a gente chama aqui de custo, mas é o investimento, como foi colocado, para ter esse serviço. Pela legislação, eu posso prestar ele de forma direta ou fazer um contrato de concessão e permissão. Então, quando eu vejo qual é a rede que é necessária para atender a minha cidade ou a minha região metropolitana, eu vejo quanto eu vou precisar colocar de recurso. E aí, a partir daí, por isso a discussão do marco legal. Bom, prefeitura, você dá conta de colocar esse recurso? Não. Região metropolitana, tenho que entrar. União, tenho que entrar. Então, eu preciso de X de investimento para oferecer aquele serviço público. E aí eu avalio se eu tenho condições ou não de dar conta com orçamento público. Não, não dá, na maioria das vezes. Eu vou precisar ver fontes alternativas de financiamento. E além disso, eu preciso ver, ainda a conta fecha, não fecha. Então, quanto eu vou cobrar da população para ela ter aquele serviço para me atender? E isso são diferentes realidades no país. Então, quando a gente discutir o marco legal, é tentar mudar a visão de que eu preciso entender qual é a rede que eu preciso para a cidade, quanto é que ela vai me demandar de investimento, e entender qual é a participação de cada um para eu poder oferecer esse serviço naquele nível de qualidade que precise. E aí, a partir daí, ver o orçamento que eu tenho do Estado, onde eu consigo fontes extratarifárias, e aí, a partir daí, entender quanto eu vou cobrar da minha população e, principalmente, quanto vai ser essa tarifa dependendo do grupo, que é uma das coisas que a gente tem discutido, porque às vezes é uma tarifa única, eu posso ter níveis tarifários, eu posso ter uma política tarifária específica para algum grupo social, eu posso ter promoções, enfim, tem uma série de mecanismos de como comunicar para a população de que, para eu ter um serviço que atenda a minha necessidade com nível de qualidade, quanto isso vai me demandar de toda a coletividade do país participar disso, e ainda que essa conta não consiga fechar por uma série de motivos, quanto eu vou cobrar da população pelo uso daquela rede de transporte, e não para cobrar ela para ter aquela rede de transporte. Então, isso é uma outra forma de pensar. Mas eu queria colocar que hoje no país a gente vive um momento de vínhamos no modelo, precisamos manter o serviço de transporte público, mas precisamos mudar o olhar sobre como financiar esse serviço de transporte público. E aqui, para encerrar, para colocar um ponto importante, que é a provocação que a gente tem no setor de transporte, precisamos pensar mecanismos de financiar, entender que existe a cobrança de uma tarifa pública para o usuário, que eu não posso excluir ele desse serviço público, porque ele é essencial, é um direito, mas ao mesmo tempo eu preciso entender de como manter esse serviço. A gente precisa pensar em eficiência, e foi falado aqui um exemplo, e a gente tem casos no país. Como essa conta só aumenta se eu preciso também ter ações locais. E aí vem o meu outro lado aqui, de governo federal. Ainda que a gente pense numa participação e a gente consiga trabalhar com o Congresso uma fonte perene de recurso, como eu, pelo princípio da economicidade, fazer um bom uso do recurso público federal, estadual ou municipal, sabendo que eu preciso dar mais eficiência para o sistema de transporte. Foi colocado agora que a metronização. Faixa exclusiva, prioridade, que a gente já vem falando há muito tempo disso. Se eu estou falando em economia, eu preciso também entender que eu tenho instrumentos locais para diminuir o valor dessa conta. E a faixa exclusiva, e a prioridade, e a tecnologia que hoje a gente tem, que eu consigo diminuir essa conta. Então, a gente como país tem que entender que realmente a gente precisa pensar mecanismos de financiamento e investimento em transporte público, mas esse dinheiro é dinheiro público. E a gente tem que pensar a melhor forma de empregar ele. Então, se eu não venho nessa lógica de orçamento da coletividade e não coloco eficiência e coloco inteligência, eu não estou fazendo um bom uso do recurso público, que é da coletividade. E aí vem
questões que o marco legal coloca como contrapartidas. Não, nós vamos botar recursos de todo o Estado brasileiro, mas tem deveres de casa. E aqui foi colocado a faixa exclusiva. Como você consegue, numa política de trânsito, dar prioridade e conseguir ter ganhos? E tem outras políticas que a gente precisa pensar, no caso aqui do DF. Tem um passivo gigantesco no Distrito Federal e em muitas regiões metropolitanas de longas distâncias. O planejamento urbano da maioria das regiões metropolitanas não focou nos eixos de transporte como eixos orientadores. Então você tem longas distâncias que isso vai afetar, de fato, o cálculo do recurso que você tem que botar ali, porque percorre linhas com quilometragens gigantescas. Então, se eu estou colocando um recurso do Estado brasileiro, de prefeituras, enfim, de governo do Estado e da União, eu tenho que pensar o que eu tenho que colocar para essa conta não continuar aumentando. Faixa exclusiva, pensar o planejamento urbano, o adensamento, ó, o planejamento todo pensado, orientado no transporte público, porque eu estou falando de recurso. Né? Então, eu tenho que pensar o bom uso desse recurso, no sentido de que eu tenho outros instrumentos que, ainda que a gente tenha esse sucesso na discussão, e eu creio nele, de uma regulação federal, de um programa perene, que não dependa de cada governador, de cada presidente, de cada prefeitura, existe essa tarefa do passivo de a gente repensar como olhar o nosso espaço viário para priorizar o transporte público, porque eu estou colocando recurso do Estado brasileiro, para como pensar o planejamento urbano, para não ficar estendendo linha aí e tendo altas quilometragens, para eu fazer um bom emprego, um bom uso desse recurso, nessa nova lógica. Então, e isso envolve comunicação. Acho que a população tem que entender que a gente está colocando o recurso e está tendo um ônibus novo, o ar-condicionado está passando no horário, o ônibus que ele está é prioritário no semáforo, que o planejamento do território envolve adensar os eixos de transporte, porque aí, de fato, eu consigo otimizar e ter uma eficiência no serviço de transporte. Então, eu acho que tem um trabalho de comunicação, de conscientização, e isso envolve cidadania, de entender que o Estado brasileiro quer colocar recurso, que você tem uma tarifa pública, e aonde entra eu pagar uma tarifa pública ou não, né? Dependendo da minha condição social. Eu não quero estar fora desse serviço de transporte, mas, ao mesmo tempo, a gente tem mecanismos de sucesso no Brasil que conseguem diminuir a necessidade desse aporte de recursos, dando eficiência a esse sistema de transporte que hoje a gente não tem. Então, tem que ter essa vontade política de vir encarar semaforização, retirar estacionamento, dar prioridade para o ônibus, pensar no planejamento urbano, para, de fato, não onerar nessa conta toda de oferecer uma rede de transporte. Tá? Então, eu queria partir desse entendimento federal de que é importante a gente construir um planejamento, um arcabouço e programas de apoio aos municípios, mas a gente precisa ter esse outro lado, e a gente sabe, como governo federal, que é desafiador, é uma barreira, você está mudando paradigmas, está dizendo que agora a prioridade é o ônibus, não é estacionamento, que você vai cobrar estacionamento, que você vai repensar a forma de ocupar o solo, porque ele tem que estar orientado num serviço público que é essencial e é direito, e que todo o Estado está botando recurso. Isso não é fácil. Então, realmente envolve vontade política, e a gente vê isso como, acho que a grande mudança. E vamos botar recurso, mas a população vai ver esse recurso sendo empregado, e ele vai ser bem empregado a partir do princípio da economicidade. E tem como fazer isso. Então, queria deixar um pouco essa provocação. Eu ressalto na sua fala, Marcos, 2 pontos importantes. Primeira questão, que quando a gente envolve subsídios públicos, né, a questão da transparência desses recursos para a sociedade, né, e a complexidade que é os próprios desenhos das nossas cidades, né? Cada cidade tem sua realidade diferente e tem um custo de transporte diferente, né? O custo de transporte de Brasília, por exemplo, pelo próprio desenho, né, da urbanização da capital federal, ela impõe um custo muito mais alto que outras cidades brasileiras. Então, temos questões que são específicas, né, e não dá para a gente comparar todo esse arcabouço aí de diversidade que a gente tem. Bom, eu vou agora falar com o Miguel Ângelo Pricinotti, que é subsecretário da Secretaria-Geral do Governo do Estado de Goiás, e Pricinotti, para a gente poder ter aí a sua participação, a sua contribuição nesse debate, eu gostaria de levantar essa característica própria hoje da região metropolitana de Goiânia, né,
onde acabamos de ver aqui pela exposição do prefeito Sandro Mabel, todo esse desenho, né, da relação público-privada lá na região metropolitana de Goiânia, e onde, do lado do poder público, né, a gente tem também um consórcio organizado com a participação do Estado, dos municípios que pertencem à região metropolitana, e eu gostaria de ter essa impressão de como que essa organização ela facilita ou dificulta, né, a implantação de subsídio público ao setor, né? Goiânia está caminhando bem nessa direção. Goiânia foi uma das cidades, uma das RMs, que implantou a separação das tarifas durante a pandemia, né? Como uma solução de um problema local de mobilidade que todos estávamos vivendo. Então, gostaria que você pudesse nos falar como que essa organização própria da RM de Goiânia contribui para a solução dessa separação das tarifas. Muito boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Então, assim, o ponto para mim que foi fundamental nessa virada, né, na liderança do governador Ronaldo Caiado e materializado na Lei Complementar Estadual 169, é o laço de confiança entre o governo estadual, os governos municipais e também a iniciativa privada. Então, um ponto importante e um ponto que até hoje é uma base sólida para o desenvolvimento do projeto da nova RMTC é essa confiança mútua entre os entes. O fato de existir uma Câmara Deliberativa, transporte coletivo, interfederativo, na qual a presidência a presidência é do Estado de Goiás e tem na figura do secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, a liderança, isso é muito importante porque todas as decisões dentro da região metropolitana são definidas e aprovadas por todos. Então, pelo Estado de Goiás, pela Prefeitura de Goiânia e pelos representantes de Aparecida, senador Canedo, Trindade e Goianeira. Então, sempre como determina, né, um novo investimento, um novo custo no serviço, hoje a tarifa técnica está em 12,51, ela foi aprovada pelos representantes. Se depois o município ele vai ter condições ou não de pagar, é um problema que ele resolve internamente. Mas, durante as discussões e aprovação, ela é feita por meio desse colegiado. Então, isso mostra, né, um avanço muito grande, porque o que muitos estados, né, e muitas regiões metropolitanas sofrem? Uma decisão, né, separada. Eu lembro para mim, da Copa do Mundo, o maior exemplo foi Cuiabá. O governo do estado queria pôr agora eu não lembro quem que queria o VLT e quem queria o BRT. Eles ficaram brigando, passou a Copa do Mundo e estão até hoje ainda decidindo se o melhor é um BRT ou um VLT. Então, quando você tem duas instâncias pensando de formas separadas, né, você tem um serviço metropolitano de um lado e vários serviços locais, que na região metropolitana de Goiânia seriam 21 serviços locais, do outro, realmente, para o passageiro é um sofrimento, para a política pública é um gasto, né, a mais, porque você tem linhas concorrentes, sobreposição de serviço, sobreposição, então você tem a pessoa tem que andar com 2, 3, 4 cartões, né, para acessar os sistemas. Então, essa união com uma confiança grande entre os entes, isso se deve muito pela liderança do governador Ronaldo Caiado e pelo secretário Adriano da Rocha Lima, faz esse grande avanço. O outro ponto é a confiança, né, multa público-privado, né, que mudou a concepção em relação a subsídio público. Antes, né, a lógica do subsídio era uma forma de baratear a tarifa. Né? Brasília tinha demonstrado que não era só isso,
E nós, pegando o exemplo de Brasília e adaptando a nossa realidade, conseguimos usar o subsídio como uma ferramenta de investimento no transporte. E um investimento mais certeiro. Nós temos um exemplo claro, que é o BRT Norte-Sul, demorou 15 anos para ser entregue. Muda prefeito, não paga, é bagunça que nós sabemos. 15 anos. Já na política da nova RMTC, nessa parceria, quem fez, né, toda a reforma das 19 estações do BRT Leste-Oeste, o Eixo-Anhanguera, foram as empresas concessionárias que contrataram, né, as construtoras. Foi feito em menos de 15 meses. Então, assim, você conseguiu colocar a agilidade do privado a favor do público e, com certeza, gastando menos do que uma licitação específica para essas obras. Nós, né, estamos aprendendo, né, no dia a dia, mas tem empresas de auditoria independente que vão avaliar realmente o custo. Se ficou a mais do orçado, as empresas terão uma redução tarifária, e se ficar acima do orçado, tem também a revisão, né, aí para o acréscimo da tarifa. Então isso está gerando, né, uma dinâmica muito grande. Pontos de ônibus, né, os abrigos nos pontos de ônibus. Antes era uma briga muito grande, porque quem que era o responsável? Era a autoridade metropolitana, a CMTC, ou era cada município? Né? É o mobiliário urbano. Então, nesse novo desenho, a responsabilidade partiu também para a iniciativa privada, tentando, né, reforma dos pontos, tudo, manutenção. Eu não sei nem se o prefeito ainda está aí, mas esse projeto ele vem do ano passado e ele é tão impactante que eu vi na rede social o pessoal fala assim, não, o prefeito Sandro é tão bom que só foi ele se assumir, estão lavando ponte de parada. Eu nunca vi lavando ponte de parada. O consórcio já tinha começado isso desde o ano passado, mas já ligaram essa questão de eficiência ao prefeito Sandro Mabel. Então, isso gerou, você vê um ponto de ônibus ser lavado, é algo que a gente parece que é pequeno, né? Mas para o usuário é algo muito grande, porque era um abandono total. Então, aí eu, né, para finalizar aqui, porque a melhor coisa é deixar o gordinho para depois do meio-dia, né? Que ele fica acelerado. Então, a questão maior é que tem que ter toda a organização, mas se não tiver essa confiança, primeiro entra o poder público, né? Agora, pela primeira vez na história, os 21 prefeitos da região metropolitana são da base do governador. Então, isso é muito importante. E também essa confiança, e é lógico, né? Tem toda uma questão de transparências, de auditoria em cima das empresas privadas que estão entregando o produto, que agora não é somente levar as pessoas, mas também cuidar da infraestrutura. E só um ponto, que agora lembrei, olhando aqui para o Zeno, né? Só lembrar da questão do entorno. Né? O estado de Goiás tem a região metropolitana como exemplo, né? Lá 4,30 tarifa, nas cidades menores, não, todas as cidades, com exceção de Goiânia, a tarifa local é 2,15, tem todo um serviço subvencionado, recurso, tudo. Brasília a mesma coisa, mas nós não estamos conseguindo implantar esse modelo aqui na região do entorno. Porque aí, Mar, eu sei que é no outro ministério, mas aí é que nesse caso a lógica do governo federal não é da União, do ente maior. Ele é o responsável pela operação. Então, o Estado de Goiás e o Distrito Federal estão oferecendo ajuda à União
para resolver esse problema. E, infelizmente, a gente ainda não está tendo essa resposta estamos precisando de uma resposta ou formal que vai participar conosco do consórcio interfederativo, ou que não, que por várias questões, e que Goiás e o DF possam tomar essa medida em conjunto. Então, aproveitando, eu sei que é o outro ministério, não é o da cidade, mas é só esse recado. Então, muito obrigado. Obrigado, Pracinotti, pela sua fala. É interessante a gente observar essa experiência de Goiânia, porque nós estamos falando de um subsídio público que grande parte dele é voltada para o investimento na qualidade do sistema de transporte, né? Então, reforça a tese de várias falas já aqui hoje, né, de que essa visão dos gastos em transporte público coletivo como investimento, ela amadurece com experiências desse tipo. Bom, nós vamos agora, então, para a última participação nossa. Eu gostaria de falar com o Geni. O Geni é o presidente da URBS de Curitiba e também o presidente do Fórum Nacional de Secretários de Transporte e Mobilidade Urbana. E, Geni, eu gostaria de explorar um pouco a sua experiência, né, tanto como em Curitiba, como também presidente de uma entidade nacional, sobre dois pontos em questão. Primeiro, porque Curitiba é uma cidade que sempre teve uma infraestrutura dedicada ao transporte coletivo muito pujante, né? E isso, é claro, que envolve custos de manutenção da visão nacional, né? Eu gostaria de colocar uma questão sobre a visão dos nossos secretários, né, do Brasil inteiro, sobre a questão da verticalização dos contratos. Nós discutimos muito no marco legal, né, o fracionamento dos contratos. Nós tivemos discussões assim bastante profundas, né, sobre essa questão, e a gente vê essa experiência de Goiânia aí, que parece que vai numa direção contrária, né, àquelas discussões que nós fizemos durante a formulação do marco legal. Então, eu gostaria também de ter uma visão dos secretários de transporte sobre essa questão. Bom, muito obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Quero buscar, então, uma fala do Miguel aqui, que é a criação de um ambiente de confiança. Então, inicialmente, você precisa criar um ambiente de confiança. Acho que nós estamos agora com um pouco mais de 6 meses de mandato dos prefeitos. Muitos prefeitos aí assumiram agora, houve uma mudança bastante grande, e os secretários também que vêm mudaram, e nós temos então um novo olhar público para o sistema de transporte. Os operadores são os mesmos, né? Mas estamos vivendo, sim, por exemplo, uma dificuldade que é sempre a maior dificuldade, que é falar sobre o cálculo tarifário, e que muitas vezes você tem a empresa fazendo o cálculo tarifário, a empresa privada fazendo o cálculo tarifário, e com os sistemas de bilhetagem, domínio das operações e dados pela empresa privada, e o poder público não tem confiança nesses dados. Então, a retomada da confiança desses dados é muito importante. É importante que o operador privado demonstre, se ele que faz o cálculo tarifário e ele tenha o domínio da bilhetagem eletrônica, que ele transmita ao poder público esses dados e que isso fique muito claro, fique transparente, para que o poder público tenha confiança de que pode avançar. E quando é ao contrário, onde o poder público domina o sistema de bilhetagem e as informações de dados, esses dados também têm que ser compartilhados e de forma que os operadores também se sintam seguros e entendam que não estão sendo prejudicados no contrato de concessão. Então, porque, obviamente, quem faz um contrato de concessão, ele quer obter algum lucro, né, para poder manter a sua empresa. E o poder público, por sua vez, faz contratos de concessão porque não tem capacidade de gerir aquilo que está propondo fazer a concessão. Então, é importante retomar isso, pegar os pontos que são de convergência.
concordamos em tais e tais assuntos, discordamos em tais e tais. Vamos tratar as discordâncias. E aí você consegue estabelecer um nível de confiança para começar a conversar, para começar a fazer alguma política pública em transporte. Senão você não consegue fazer nada. Toda a política pública que nós estamos montando aqui em nível federal, estadual, municipal, ela vai por terra quando você tem uma briga entre operador e poder público. O poder público tem que enxergar o operador como parceiros e que fazem um serviço que nós não temos capacidade de fazer. E o operador público tem que ver que ele está sendo, que tem o seu contrato respeitado ao longo desse período. Então, essa relação de confiança é muito importante. O compartilhamento de dados, né, de maneira confiável, você estabelece logo no início da gestão. E, a partir daí, um nível de confiança pleno entre operador privado e poder público. Então, esse é o início de tudo. Em segundo ponto, você tem que falar com o seu prefeito, né? O secretário precisa falar com o prefeito qual é o nível de serviço que ele quer entregar. O nível de serviço vai definir qual é o subsídio necessário. Uma vez que você já tirou de pauta as questões de informações e tudo isso o cálculo tarifário está ok, qual o nível de serviço? Se ele quer entregar um serviço melhor ou se ele quer entregar um serviço básico para a população. Isso vai definir o nível de subsídio tarifário que ele precisa. Indo para o âmbito estadual, né? A relação entre município e estado também. Muitas vezes o estado quer invadir a competência municipal e existe uma preocupação dos prefeitos em que o estado invada essa competência. E isso é uma relação conturbada também. O município não quer ficar subjugado ao estado. Ele quer esse respeito da competência. Então, novamente, o estabelecimento de confiança mútua. Quais são os parâmetros que nós concordamos e quais não são? Cruzamentos dos sistemas de bilhetagem eletrônica para que você possa saber qual é a interferência do Estado ou da região metropolitana dentro da capital e vice-versa. E aí você pegar e normatizar isso, criar um critério técnico para que isso fique perene, que todos concordem. O Estado concorda e o município concorda com aquele tipo de cálculo. Faz-se um convênio. E aí você começa uma relação de confiança também com o governo do estado e você também pode oferir subsídios estaduais para o município, diminuindo assim aquela quantidade de subsídio necessária que o prefeito tem que colocar lá, porque é difícil para o prefeito manter o sistema de transporte. É difícil você tirar 800 milhões de reais ou 1 bilhão e 800 milhões de reais do cofre para você poder subsidiar o transporte. Embora seja um programa de transferência de renda, que é muito bem colocado, viu? Acho que isso deve ser uma tônica que nós devemos conversar no sistema por isso. Mas é difícil também você fazer o subsídio. Então, nós precisamos ter o prefeito tem que definir qual o nível de serviço. Definido o nível de serviço, definida a parceria com o governo do estado, nós avançamos para o subsídio municipal e define-se o subsídio municipal e a decisão política de pagar. É uma decisão política, é uma decisão do prefeito pagar o subsídio para manter aquela qualidade de serviço e integração que ele quer. Então, Curitiba tem hoje, e aí a despeito do que o Marcos falou, Curitiba tem sim uma infraestrutura já montada que vem desde a década de 60, 70, de corredores exclusivos, faixas exclusivas, estacionamento rotativo. Nós temos tudo isso, né? E nós precisamos avançar, mas nós precisamos inclusive do subsídio federal também, né? Não é suficiente o que nós já fizemos em termos estaduais, em termos municipais e com a tarifa do passageiro. Ainda precisamos do marco legal do transporte coletivo. Esse é o grande, e aí já falando como secretário nacional, esta é a grande oportunidade que nós temos no Brasil de fazer uma regulamentação federal que venha nos dar uma cobertura pelo menos para as gratuidades que são instituídas por lei, que já representam uma grande parcela do subsídio necessário, que vão aliviar os cofres municipais. E a outra é o SIMU, que é o Sistema de Informações de Mobilidade Urbana, porque sem informações fidedignas você não estabelece também com o governo federal uma relação de confiança. Nós estamos falando basicamente de relações de confiança, e relações de confiança se constroem com pessoas e com relacionamento. E por isso, este fórum é
esta instância, esse seminário criado pela NTU e os outros fóruns de mobilidade nacional, enfim, e todas as reuniões que nós temos feito a nível Brasil, tem convergido para isso. Esta equipe que está aqui está se repetindo há muitas reuniões e acredito que nós vamos sim, e com um pouco de persistência, insistência, estando lá na quinta-feira, quando tem audiência pública do Marco Legal aqui na Câmara Federal, nós vamos conseguir uma convergência para que a gente possa melhorar o transporte nacional. Bom, pessoal, ficou muito claro, acho que para a plateia toda, né, essa questão da confiança que foi praticamente repetida por todos aqui e que eu acho que é um ponto de atenção, né, quando a gente debate aí a participação de recursos públicos no financiamento do nosso setor. Eu tinha preparado aqui pelo menos 4 rodadas de pergunta para cada participante, mas infelizmente o tempo é muito curto, né? E eu gostaria de, pelo menos, uma despedida de cada um dos palestrantes, que pudessem aí, num prazo curto, dar falar uma palavra final para essa plateia que nos prestigiou aqui até o final, aí já são quase 13h30 da tarde. Então, vou começar aqui com o secretário Zeno e depois cada um dos participantes dessa mesa faz também a sua despedida. Muito obrigado. Bom, quero agradecer a oportunidade de parabenizar os nossos companheiros que estão aqui, o Geni, o Miguel, meu amigo Marcos. A respeito dessa questão, para encerrar, subsídio, aqui se batia muito, dizer, todas as vezes que a gente falava projeto de lei para suplementar o orçamento, subsídio, a imprensa, todo mundo dizia, dinheiro para as empresas. Eu comecei para a imprensa dizer o seguinte, olha só, quando o governo institui um programa de remédio de graça, ele está dando dinheiro para as farmacêuticas, estou dando remédio para o povo. Eu falei, gente, transporte é vida, e a gente começou a desmistificar essa questão da transferência de dinheiro. De fato, o orçamento do transporte, se a gente fosse aplicar aqui o valor da tarifa de R$12, que seria para equilibrar o sistema por viagem, afetaria a vida de quanta gente. E a gente consegue aliviar isso com uma decisão política, aquilo que o Geni disse muito bem. Então, de fato, transporte é importante, a gente precisa levar esse debate às instâncias necessárias e o governo federal precisa enfrentar isso. Oi. Bom, agradecer, eu acho, primeiro a NTU por propor esse tema, eu acho importante. Novamente, eu vou, e aqui está na fala do secretário daqui do DF, de comunicação, a gente precisa, no debate agora no Congresso sobre o marco legal e nos debates locais, tentar passar essa comunicação do investimento em transporte público, do que é cobrar uma tarifa pública e trabalhar a confiança e a transparência desse recurso público, e para de fato a população começar a entender a essencialidade, o seu direito, mas conseguir ver na ponta isso sendo aplicado com um serviço de qualidade. Então, acho que esse debate a gente leva para o Congresso, esse debate acho que está em cada uma das cidades, das RMs, e a gente tem que avançar nessa comunicação estratégica para a gente ter essa pauta sendo priorizada a nível nacional, mas também a nível local e qualificar o debate público com relação ao transporte público. Então, agradeço e parabenizo a NTU pela proposta dessa temática. Espero que a gente consiga avançar nos nossos debates internos com os operadores. Obrigado. Bem, quase não temos mais o que acrescentar, mas um ponto que é importante nessa questão da tarifa é também lembrar que outros meios de deslocamento também sofrem grandes isenções por parte do poder público e não são questionados. Exemplo, o estacionamento. Então, um carro fica ocupando um espaço da via durante horas e nada é cobrado. E ali é um recurso público que está sendo, é um subsídio público. Investimentos, importantes em questão do viário urbano,
mas que tem como foco maior o carro. Não existe esse questionamento. Então, essa questão de entender que o transporte público ele é um vetor importante na questão de acessibilidade, né? Principalmente num país onde o planejamento urbano não é levado tão a sério. Então, as pessoas são cada vez mais empurradas para longe dos serviços. Você não ter o mínimo, que é um transporte digno para levá-los à escola, né, ao trabalho e tudo mais, o impacto, a segregação que você vai causar para essa parcela mais vulnerável é muito grande e pouco mensurado. Então, nessa parte da comunicação, acrescentando a fala do Marcos Daniel, temos sim de ter, né, o IPEA nacionalmente, o Instituto Mauro Borges em Goiás, fazendo esses estudos para mostrar o quanto que é importante levar o transporte digno, acessível, né, tanto financeiramente como em relação à infraestrutura, para essa parcela mais vulnerável da população. Obrigado, Miguel. E vamos ouvir agora, por último, o Ogeni para suas despedidas. Bom, somente pegar a palavra para agradecer à NTU pelo convite no seminário, pela nossa participação. Quero agradecer ao Miguel, ao Zeno, ao Marcos, a você, Bicalho, e a todos vocês que tiveram a paciência de nos esperar até agora, né? E colocar Curitiba à disposição de todos. Quem quiser pode nos procurar na urbanização de Curitiba, está à disposição para consulta, para conversa, para reuniões, e também colocar o Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade à disposição, toda a nossa capilaridade, mais de 500 secretários já dentro do nosso grupo de secretários aí, que é suportado e comandado pela NTP. Então, coloco à disposição a nossa estrutura para que a gente evolua nesses debates. Muito obrigado, Ogeni. Devolvo agora a palavra ao mestre de cerimônias para que ele possa dar o encerramento a essa sessão. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos Bicalho. Vamos fazer uma foto oficial aqui com o nosso painel. Agradecemos muito aí ao Zeno, secretário do DF, Marcos Daniel, representando o Ministério das Cidades, Priscinotti, representando o governo de Goiânia, e Ogeni, presidente do Fórum Nacional e também de Curitiba. Senhores, vamos dar um intervalozinho de 1 hora e pouquinho. 14h30, a gente retorna com um painel imperdível em inteligência artificial e gestão de dados. Bom almoço a todos. É o seu transporte.